Pessoal, uma notícia bomba acaba de abalar o Brasil. Uma grande figura brasileira faleceu de maneira trágica agora há pouco, após sofrer uma pancada na cabeça e pegou todos de surpresa. O país inteiro está em luto, está em choque com esse triste desfecho, algo que ninguém esperava. Em meio a essa comoção, surge uma outra bomba também, que eu vou trazer nesse vídeo a respeito da política brasileira. Um deputado de direita exige uma investigação pela Polícia Federal sobre a verdadeira causa da queda do presidente Lula no último sábado, o que desencadeou uma série de eventos desastrosos aí para a esquerda, que ficou completamente sem saída. E a esquerda parece ter jogado de vez a toalha, se curva diante da direita. Vou mostrar para vocês, aceitando inclusive a derrota após a queda do seu líder. As consequências dessas reviravoltas são enormes e eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer ficar por dentro de tudo que ocorre na política, eu te convido já a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha bastante com o máximo de pessoas que você puder e bora lá, porque temos muita novidade chegando. Eu começo com a primeira informação desse deputado de direita que cobra uma investigação da Polícia Federal sobre a queda de Lula no banheiro. O deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, ele desconfia da explicação de que o presidente Lula teria caído e batido a cabeça enquanto cortava a unha do pé. A explicação de que o presidente Lula teria caído no banheiro enquanto cortava as unhas do pé no último sábado não foi bem aceita pela oposição ao petista. Os opositores do presidente querem que a Polícia Federal investiguem o suposto acidente doméstico que provocou um traumatismo craniano em Lula e impediu a viagem dele à reunião do BRICS na Rússia. E o deputado federal Evair de Mello, ele é do PP do Espírito Santo, ele pediu no documento enviado à Direção-Geral da Polícia Federal que fosse realizada uma investigação detalhada e levantou suspeitas sobre uma possível manipulação sobre a explicação do ocorrido. Ainda diz aqui na matéria que a explicação dada é de que o presidente estava sentado em um banco e, ao inclinar o corpo para frente para cortar a unha, o assento inclinou e ele caiu. E bateu a cabeça. Ele sofreu um traumatismo craniano e teve um pequeno sangramento cerebral. Aqui diz que a primeira-dama Rosângela foi quem afirmou que Lula está se recuperando, que deve fazer mais alguns exames e, dependendo dos resultados, deverá embarcar para São Paulo, onde deveria participar do comício com o candidato Guilherme Boulos, que aí vem uma outra bomba que eu já vou revelar daqui a pouquinho para vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal ainda há pouco sobre esse tema, só que ele saiu sem áudio, deu um problema técnico, eu peço até desculpa para quem estava assistindo, não teve som, por isso que eu tive que regravar e estou trazendo aqui novamente para vocês, tudo bem? Ainda aqui, voltando ao assunto, nas redes sociais, gente, houve uma profusão de teorias conspiratórias sobre uma suposta morte do petista e a substituição dele por um sócia ou clone. Vocês chegaram a ouvir alguma dessas teorias? De que Lula possa ter falecido e que no lugar dele está um sócia, um clone? Comenta aí. Não há nenhum indício, segundo o jornal, que essa teoria tenha lastro da realidade. O Planalto divulgou foto de Lula em reunião com 2 ministros após essa repercussão toda para mostrar que ele está bem. Só que aí veio um outro tema que pegou muita gente de surpresa também, que o Lula desistiu de ir para São Paulo e não votará nesse segundo turno. Então, de acordo com a SECOM, o presidente optou por ficar em Brasília no fim de semana, o petista participaria dos atos com Boulos, porém, parece que o Lula desistiu de ir para São Paulo esse final de semana. Então não vai participar da campanha do Guilherme Boulos e também não irá a São Bernardo do Campo para votar no segundo turno de eleição. Sobre o voto, Lula não é mais obrigado por lei a votar por ele já ter 78 anos. O voto deixa de ser obrigatório para pessoas com mais de 70 anos. Mas ele, como exemplo, por ser presidente da República, né, ele sempre vai lá exercer o seu direito fundamental. Segundo a equipe de Lula, ele se recupera da pancada na cabeça depois de ter caído no banheiro do Palácio do Alvorada no sábado. O acidente doméstico provocou o cancelamento da viagem do governante para a Rússia e também o médico Roberto Calil, que é médico há mais de 30 anos de Lula, disse que o liberaria, né, viagens curtas desde essa quinta-feira, 24 de outubro.
Porém, se não é nada grave, o que faz Lula cancelar essa viagem? O que faz Lula trazer essa situação da queda como se fosse algo gravíssimo, se o próprio médico já o liberou, inclusive, para as atividades do dia a dia? Isso levanta algumas suspeitas. E, na minha opinião, eu acredito o seguinte, que apesar de todos os esforços da esquerda, das campanhas acirradas, das alianças forçadas, as pesquisas internas da esquerda já revelam o que muitos pressentiam: o fracasso de Bolo nas urnas. O sonho de uma vitória no maior colégio eleitoral do país escorre pelos dedos do PSOL, da esquerda, mas eles perceberam que a derrota é iminente. E para mim ele preferiu pular do barco. Por que se associar a um fiasco quando se pode evitar o vexame? Muitos acreditam que essa desistência estratégica de Lula tem a ver com algo ainda maior. A desculpa de uma recente queda que o afastou das atividades parece conveniente demais. Por isso, deputado aqui do PL pediu investigação. Afinal, se o médico já o liberou para suas atividades normais, por que não encarar o segundo turno? A verdade é, Lula parece estar evitando comparecer tanto à campanha de Boulos quanto à reunião dos BRICS na Rússia. Seria essa uma tentativa de fugir de um cenário cada vez mais negativo para o governo? Ele está despencando nas pesquisas. Há quem diga que Lula está preferindo preservar sua imagem ao invés de se ver associado a uma derrota retumbante nas urnas paulistanas. Mas a derrota está clara. A esquerda foi a ideologia que mais perdeu voto nessas eleições. Então, gente, parece claro, pelo menos para mim, que o Lula está fugindo aí dos holofotes e preferindo jogar a toalha antes que a mancha da derrota grude mais ainda em seu currículo, que já está se desmanchando. Certo? Agora, eu vou trazer uma notícia triste para vocês, Brasil inteiro de luto. Olha só o que saiu aqui, gente, em todos os jornais. O Maguila, lenda do boxe brasileiro, morre aos 66 anos. Ex-peso pesado, Adilson Maguila, faleceu em decorrência de demência pugilística, consequência das pancadas na cabeça que sofreu ao longo dos 17 anos de carreira. O Adilson conquistou títulos brasileiros, sul-americanos e também mundial da WBF. Quem confirmou a morte dele foi a esposa, Irani Pinheiro, em uma entrevista ao canal TV Record. Então ele ficou 28 dias internado, descobriu aí um nódulo no pulmão, sentiu muitas dores, tiraram 2 litros de água do pulmão, segundo a esposa dele, mas não conseguiu fazer biópsia e infelizmente hoje ele veio a óbito. Então aos 66 anos, o Brasil se despede de uma das maiores lendas do esporte, o Maguila, o gigante dos ringues, conhecido por sua garra, humildade, representar a força do brasileiro nas competições internacionais. Deixa para trás não apenas um legado de vitórias, mas também lições profundas sobre as consequências dos nossos atos e a necessidade de valorizar cada momento da vida, né, pessoal? Maguila foi um verdadeiro símbolo de superação. Nascido em Aracaju, cresceu em meio às dificuldades e, como tantos brasileiros, viu no esporte uma saída. Seu talento no boxe o levou a conquistar títulos importantes, entre eles no campeonato sul-americano de pesos pesados, que o consagrou como um dos maiores pugilistas do país. Porém, a vida de um lutador não é feita apenas de glórias, não é mesmo? As batalhas no ringue deixaram marcas profundas na saúde de Maguila, que sofreu por anos com encefalopatia traumática crônica, uma doença neurodegenerativa causada por golpes repetidos aí na cabeça. Então essa trajetória nos faz refletir sobre as consequências das escolhas e também a importância de cuidarmos de nossa saúde mental e física. Maguila, com todo o seu sucesso, nos lembra que as conquistas às vezes vêm acompanhadas de sacrifícios que muitas vezes não são vistos de imediato. Por isso é essencial que qualquer um de nós, seja atleta ou não, reflita sobre os limites do corpo, da mente, entendendo que a busca por um sonho não pode nos custar o bem-estar e a qualidade de vida no futuro. Então a vida de Maguila também nos ensina sobre a importância de aproveitar cada momento em meio a tantas lutas, tanto dentro ou fora do ringue. Ele sempre manteve o sorriso, o carisma que o tornaram querido por todo o país, e sua história é uma lembrança clara de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, devemos viver intensamente, cercados de amor, esperança, sem deixar que o peso das nossas escolhas nos afaste do que realmente importa. Então a morte de Maguila
é um lembrete de que apesar da imortalidade que os grandes atletas alcançam na história, eles também são humanos, com limitações e vulnerabilidades. A sua partida nos chama a refletir sobre a fragilidade da vida e o quanto é essencial cuidar de nós mesmos, aproveitar as pequenas alegrias e viver plenamente com consciência e responsabilidade sempre sobre os nossos atos. Maguila se foi, mas seu legado permanece. Então é uma homenagem aí ao Maguila. Quero saber aí como que vocês lidaram também com essa notícia triste no dia de hoje. E que ao lembrarmos dele, possamos também lembrar de valorizar mais a nossa saúde, as nossas escolhas e, acima de tudo, a nossa vida. Então é isso. Obrigada, amigos, queridos. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui com mais um vídeo. Compartilha bastante, deixa o like, comenta aí sua opinião e até logo.